Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Mentalize Companhia. Eu sou a Ana Paula Machado, hipnoterapeuta e enfermeira. E, além de mim, hoje estou com a... Tchau, pessoal! Sou a Alessandra, também sou enfermeira, sou taróloga, sou especializada em terapia orientais. Estamos aqui hoje para bater um papo com a nossa convidada, a Daniele. Isso! Pessoal, e só para contextualizar, a Alessandra começou com um tchau, porque ela está italiana, há mais de 20 anos na Itália. Eu vou pedir desculpa para vocês, de vez em quando acontece, gente, não é frescura, é porque são quase 25 anos, então vem natural para mim. Às vezes eu erro as palavras, tá? Vou pedir desculpa antecipadamente. Tá tudo Oi, pessoal! Mas é com esse clima de descontração que a gente tem essa convidada especial hoje, que é a Daniele, e vamos deixar que ela se apresente, né? Só para lembrar que tanto eu quanto a Daniele estamos falando do Brasil, mas ela vai especificar bem da onde ela está falando e vai contar um pouquinho para a gente aqui. Quem que é a Daniele? Vai lá, Dani, conta aí para a galera. Olá, boa noite. Meu nome é Daniele, sou farmacêutica de profissão. Trabalhei algum tempo com a Ana na prefeitura e sou filha, mãe, casada e com todas as atribuições juntas. Muito! E no momento agora, né, faz algum bom tempo, estou morando aqui em Curitiba, mas eu não sou de Curitiba. E de onde que você é origem qual a cidade, Daniela? Então, eu nasci em Paranaguá, mas morei 14 anos só lá. Depois de lá eu fui para Santa Catarina, depois eu vim para Curitiba, retornei para Paranaguá e hoje estou em Curitiba novamente. Olha só, já é uma curiosidade aqui, né, nossa, de entender como é que foi essa migração aí entre cidades e estados aí, Dani. Conta um pouquinho. Então, quando estava terminando a 8ª série, né, como antigamente falava, hoje não é mais, eu tinha um grande sonho de estudar fora de Paranaguá, que eu não queria permanecer em Paranaguá, que eu não gostava de, né, cidade pequena, todo mundo cuidando da vida alheia, eu queria ir para outra cidade para estudar. Queria vir para Curitiba, mas pela minha idade, meus pais tinham um receio de morar sozinha aqui em Curitiba, né? Tinha acabado de completar 14 anos. Daí meus tios, irmão do meu pai, morava em São José, que é a cidade metropolitana de Florianópolis. E daí eu fui fazer meu 2º grau lá. Então eu morei 3 anos com eles lá, que foram meus segundos pais. E quando chegou na época do vestibular, daí eu retornei para Curitiba. Fiz faculdade aqui, fiz na Federal, foram 6 anos de faculdade. Daí eu retornei para Paranaguá para fazer meu estágio de indústria. Daí acabei arrumando emprego por lá e fiquei mais aproximadamente uns 2 anos lá. E depois em 2005 para 2006, eu retornei para Curitiba. Tem uma boa caminhada, né, Dani? Boa caminhada aí. Com bastante experiência nesse período também, porque quando a gente faz essas transições de cidade, a gente aprende muita coisa também, né? Amadurece. A coisa interessante é que ela tinha um objetivo e ela foi acontentada pelos pais, né? Acredito que os pais tinham muita confiança em você. E porque deixar uma menina de 14 anos, mesmo estando com os tios, sair assim debaixo das asas, né? Não é para todo mundo. Então acho que você teve muita sorte com os seus pais.
no início foi desafio tanto para os meus pais quanto para mim, né? Porque sair de casa, da segurança dos pais é desafiador, né? Saber administrar suas coisas, seu dinheiro. Eu vinha de Florianópolis para Curitiba sozinha, de ônibus. E daí daqui eu pegava, né, outro ônibus para ir até Paranaguá sozinha. Então, com 14 anos, se você pensar hoje em dia, parece loucura, né? Mas eu nunca tive medo e meus pais tinham total confiança em mim. E sempre me apoiaram, desde sempre, em todos os meus sonhos. Sempre me incentivaram, nunca puseram nenhum empecilho para não faça. Sempre foram muito positivos em tudo. Muito bom. Dani, e conta pra gente depois que você veio então para Curitiba, quando você começou a trabalhar como farmacêutica, como que foi a tua vida? Conta mais, traz mais um pouquinho aí, alonga pra gente mais um pouquinho da tua vida. Então, quando eu vim para Curitiba, eu recebi um convite para ser cargo comissionado na farmácia do estado do Paraná, que se chamava Farmácia Especial. Porque em Paranaguá eu trabalhava no Hospital Regional do Litoral. Quando eu passei no teste seletivo lá, era Santa Casa de Misericórdia, na época, né? E como ela estava fechada, porque o estado estava assumindo a Santa Casa, daí praticamente a farmácia estava fechada, o administrador foi lá, abriu e me jogou lá dentro, agora é sua, se vire, né? Então daí eu fui construindo, treinando equipe, montando todo um serviço lá, que a farmácia funcionava só 12 horas, eu ampliei para 24 horas, e daí começou um serviço de farmácia hospitalar realmente que não estava formalizado na época, né? Fiquei uns 3 anos lá, e daí quando eu saí de lá, daí o pessoal do Semepar, que me conhecia por causa do trabalho que foi feito lá na Santa Casa, pediram para eu vir fazer entrevista aqui na farmácia do estado, e daí eu acabei sendo selecionada para ser responsável técnica pela farmácia aqui. Foi um grande desafio, porque a farmácia é insano o trabalho lá dentro, né? Porque é uma população gigantesca, uma demanda de usuários muito grande. Não tinha muitos anos de experiência profissional, e muitos funcionários, muitos estagiários, uma equipe. Tinha aproximadamente umas 50 pessoas, para eu nova, né, tá administrando. Né? Então, daí foi um desafio de todas as formas, tanto de gestão de pessoas, quanto parte técnica de farmácia mesmo, né? Daí chegou num ponto que eu estava perdendo o sono. Acordava de madrugada com pesadelos por processos de pacientes que eram negados, né? E a gente sabe que todo mundo que está ali está em busca de um medicamento de alto custo, que é difícil do acesso. E outra vida, né? Querendo um tratamento, e por normas, né? Que são protocolos clínicos que têm que ser seguidos, muitas vezes eram negados. E isso estava mexendo demais comigo. Daí foi um grande motivo para eu pedir para sair, porque aquilo estava me afetando demais. Desculpa, Daniela, eu te cortei, mas eu acho que essa decisão não deve ter sido uma decisão muito fácil para você, mas foi uma decisão muito inteligente, porque você pode estar no melhor trabalho do mundo, mas quando afeta a tua vida pessoal, que você leva o trabalho para casa, não consegue descansar e não está feliz, porque no final você não estava mais feliz, né? E nós temos que entender quando é que chega o momento de mudar, que é mais ou menos dentro daquilo que nós estamos querendo levar para o público, né? Que a nossa vida precisa de movimento. Tem que estar sempre mudando. Se você não muda sozinha, vai acontecer tudo, conspirar tudo para que isso aconteça com força.
na marra, né? E foi o que Sim. aconteceu com você. Porque talvez, você me confirma ou não, por favor, era uma coisa que você, muito tempo antes de tomar a decisão, você já estava pensando em fazer, mas talvez pela tua responsabilidade com aquilo que você fazia, você foi remandando, botando para frente depois, mas quem é que vai ficar no meu lugar, como é que vai fazer? Mas chegou, como você falou, num ponto que não estava mais, né? A hora que eu comecei a perder meu sono, acordando assustada, eu falei, não, agora coloquei. Eu já tinha feito o concurso da prefeitura, eu já só estava aguardando ser chamada. Daí eu falei, não, agora basta e vamos esperar, nem que espere 6 meses, mas eu preciso ter um pouco de qualidade para minha cabeça, né? Para eu ter paz. Porque aquilo acabava me afetando diretamente, né? Por mais que a gente, né, tenha a parte técnica, lógico, a gente sabe, respeita, né? Todos os protocolos que tem que ser seguidos. Mas quando começa a te afetar demais, daí tem que escolher. Precisa tomar uma atitude. Dani, e nesse período todo, enquanto você ainda estava na farmácia do Estado, como que estava a tua vida pessoal também? O que aconteceu durante esse período, até talvez para te ajudar, ou enfim, né, que pudesse aí colaborar para que você também tomasse alguma decisão? Então, eu tinha, no final de 2006, eu casei, né? E em janeiro do outro ano, de 2007, o meu marido começou com um problema de saúde e fez cirurgia, era uma apendicite, e daí depois a gente acabou descobrindo que não era só uma apendicite, né? Que a partir dessa apendicite tinha um câncer de cólon. E depois dessa primeira cirurgia, cada 6 meses era uma nova cirurgia, então a minha vida também começou a ficar voltada para o cuidado dele, no caso, né? Para dar o apoio necessário, porque começou com quimioterapia e para todo o processo de tratamento. E nessa situação, a gente ficou quase 2 anos mais ou menos, até ele falecer. Então foi um momento bem intenso. Imagino, com essa questão no trabalho, essa questão em casa, né? Toda essa pressão psicológica. E a prioridade, obviamente, foi você dar ao seu marido. E no final, você, tão nova, depois de lutar, acaba ficando viúva, né? Sim. E depois que aconteceu esse luto na sua vida, que você estava sem o trabalho antigo, sem o seu marido, com uma questão bem forte que é enfrentar, né? Uma situação dessas, como é que você ficou ali naquele momento? Como é que você se levantou e continuou a sua caminhada, a sua vida? Então, quando ele faleceu, eu já estava na prefeitura, né? Quando eu entrei na prefeitura, eu estava na vigilância sanitária. Acabei ficando 1 ano só na Visa, que na Visa da Matriz também é muito insano o serviço por lá. E apareceu a oportunidade de um concurso interno para trabalhar na parte da atenção básica, né? Que daí eu passei, mas eu não tinha nem 1 ano de prefeitura, e daí eu acabei ficando nos últimos selecionados lá, porque o tempo de casa, né, contava bastante pouco. Mas, por sorte, algumas pessoas desistiram, e eu consegui a penúltima vaga, que foi no Pinheirinho, lá de onde eu trabalhei com a Ana. E lá eu acabei formando uma família, né? A minha equipe do meu NASF, no caso, né, dos outros profissionais que entraram também, são meus grandes amigos e são meus irmãos, posso falar assim. E foram eles que me apoiaram muito em todo esse período.
minhas chefias na época, a Irlani, que era a nossa mãe, né? A nossa chefe mãe, ela também era minha mãe mesmo, porque ela me apoiava em absolutamente tudo que eu precisava, ela estava lá para me apoiar. Tinha a Evelise também na época, que também, como coordenação, me apoiava de uma forma absurda. Então, eu tenho o distrito com muito carinho, né? Não saio de lá, acho que é por isso também. Porque eu tenho muito carinho por todas as pessoas que estão por lá. Então, foram eles que me deram suporte para esse período. E foram eles também. Travamos. Peraí. Travamos. Não escutamos, Dani. Foram eles que? Foram eles que foram cupidos a começar a namorar o meu segundo marido. Dani, você continua essa outra fase da sua vida? Eu preciso fazer uma pergunta para você. No seu trabalho antigo, na farmácia ali, aquele trabalho que você tinha que organizar, que você já não estava bem, qual era a sua relação com os seus colegas de trabalho? Você vai me responder e eu vou te explicar por que eu fiz essa pergunta para você. É igual no seu trabalho atual, o tipo de relação? Não, de forma alguma, não. Aí eu vou ser obrigada a pontualizar esse pedacinho aqui, e aquilo que eu e a Ana Paula estamos querendo mostrar é que nada na vida é por um acaso, não existe acaso. Alguma força maior do que nós já sabia daquilo que você ia passar e te colocou em um lugar onde você teria um apoio. Porque você pensa, se você estivesse passando isso, deixa para lá a questão da tua preocupação com o trabalho, que foi o que te fez sair de lá. Vamos imaginar que o seu trabalho antigo corria tranquilamente, mas concentra na sua relação com os seus colegas de trabalho ali. Pensa se a tragédia que aconteceu na tua vida fosse no momento que você estivesse naquele lugar de trabalho. Daquilo que você descreveu, não seria o mesmo apoio, não seria as mesmas muletas que você teve, né, para não deixar você cair. Então é para ver que aquilo, quem acredita em Deus, Jeová, Java, pode dar o nome que seja, coloca a gente na situação onde nós temos que enfrentar para aprender alguma coisa, porque tudo é um aprendizado, mas com o necessário para a gente se levantar, né? Sim. Sem um suporte da minha família, né? Meus pais também foram essenciais em todo o processo. Amigos pessoais, né? Que também me deram total suporte de estar me amparando sempre. Teve amiga que saiu da casa dela para passar os 10 primeiros dias dentro da minha casa comigo para não me deixar sozinha. Então, todo esse suporte, né? Família, amigos e amigos do trabalho me fizeram erguer novamente e reconstruir minha vida. A rede de apoio, né? Total. Formada aí a rede de apoio. E acho que esse pontuar da Alessandra, em sentido de que há uma lei maior que organiza isso na nossa vida, né? Seja nas questões do que a gente tem que passar, seja os momentos bons e os momentos difíceis, mas também trazendo essa rede de apoio foi que você precisou e que você ainda tem, que é o mais interessante, que você ainda tem e que também a gente sabe que agora vem um novo ciclo, né, que você vai contar para a gente, aí essa segunda etapa, né, para que a gente também possa trazer aqui algumas contextualizações e pontuações. Vai lá, Dani. Continua agora o segundo ciclo. Então, daí, 2 amigos, né, um trabalhou comigo, o Rafael, que é enfermeiro lá do Palmeiras, e a Cibele, né, que é a física que trabalha comigo até hoje,
viram no Murilo uma pessoa que seria um parceiro legal para eu conhecer e me incentivaram a sair com ele. Mas eles fizeram tudo por trás de mim, sabe? Sem eu saber de nada. E só no ouvido do Murilo. Só no ouvido do Murilo os dois. Daí até que o Murilo começou... A gente já se conhecia do trabalho e tudo, mas era só profissional. Porque na época que eu trabalhava com ele, ele tinha namorado. E daí depois que ele já não estava mais namorando... Daí a gente começou a conversar e depois de um certo tempo a gente começou a sair e em pouco tempo parecia que a gente já vivia uma eternidade juntos, né? Já fomos viajar, em questão de 3 meses a gente já foi para Itália juntos. Ah, que maravilha! E daí, desde então, a gente não se separou mais. Daí, logo depois, uns 2 anos depois que a gente estava namorando, daí eu engravidei do Vitor. E como a força a vontade, né, a força do pensamento, meus grandes sonhos sempre foi ser mãe e ter a minha família. E eu acho que perto de uns 2 anos e pouquinho que a gente estava junto. Eu estava tomando anticoncepcional perfeitamente, como eu sou muito disciplinada, a Ana me conhece, tomando perfeitamente tudo certinho, eu engravidei. E daí nasceu meu grande príncipe, né? Que foi meu maior sonho foi concretizado. Quem explica isso, Alessandra? Aí, quando tem que ser, acontece. E existe na cultura hinduísta uma questão que se chama roda de samsara. Então, você imagina uma roda, e dentro dessa roda se concentra toda a sua vida, né? E como é a roda? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. É o ciclo da vida. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E toda vez que você está embaixo, sobretudo embaixo, é um aprendizado em que depois você, com a sua consciência, deixa para trás aquilo que te fez mal, mas leva com você a experiência para quando você der de novo aquela volta, você está mais forte. E é isso que aconteceu, né, com você. Então você passou de um período terrível que eu não posso imaginar, uma coisa atrás da outra, e quando virou, você pegou amigos maravilhosos, um trabalho que você gostava e está lá até hoje, um novo companheiro, um filho, a sua família, não é? Sim. E aí a roda gira de novo. Sim, e lá vem no furacão. Não é só para você, isso é com todos nós. Nós estudamos você porque a sua história é um exemplo para quem está assistindo. Não se jogue, não vá, como eu posso, com uma depressão, não esmorecer, né? Que não esmoreça. Exato, por mais que seja difícil, não tem motivo para isso. É muito fácil, a vida fica muito mais fácil de ser vivida quando a gente entende que tudo tem um propósito e que nós estamos aqui para aprender e que Deus quer só o nosso bem. Ele nunca vai querer o nosso mal. Então, se naquele momento você não está num momento legal, seja econômico, de saúde, daquilo que seja, porque ali você vai ter que aprender alguma coisa. E ali você tem que falar, caramba, parar e pensar, o que eu tenho que aprender? Do momento que a gente tem essa consciência, a vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E daí, como eu estava falando antes, você passou por isso, passou por esse momento de vida tranquilo, mar de rosas, só que a roda gira de novo para todo mundo, né? Sim. E aí, depois que o Vitor estava com os 2 aninhos, né? Era mais ou menos, uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu tinha um planejamento de ter um segundo filho, né?
E daí, no final do ano, eu tinha parado de tomar comprimido novamente, né, meu anticoncepcional, e né, a gente começou nas tentativas. Daí, nada, e daí eu fui fazer meus exames de rotina, e daí no meu hemograma, as minhas plaquetas, elas estavam um pouco acima do limite de referência. E daí me ligou o alerta. Falei assim, minhas plaquetas nunca ficaram tão altas assim. Tá estranho. Daí todo mundo falava, não é nada. Muito pouquinho acima, não precisa se preocupar. Mas aquela pulguinha ficou atrás da orelha, me falando assim, não tá legal. Daqui a pouco eu vou repetir meu exame de novo. Esperei uns 2 meses, repeti meu hemograma. Aumentou mais um pouco as minhas plaquetas. E todo mundo, não é nada ainda para se preocupar. Eu falei, então vou aguardar mais um pouco. Mas esperei mais 2 meses e refiz. Quando eu refiz, as minhas plaquetas já estavam em 800 mil. Eu falei, não tá normal isso aqui. A gente sabe o que é normal na gente. Mas eu não apresentava nenhum sintoma clínico, assim. Era só o exame laboratorial. E daí eu fui procurar um hematologista. Daí o hematologista também não suspeitava de leucemia, né? Ele suspeitava de alguma outra patologia que tivesse só em relação às plaquetas. Daí ele falou, não, nós vamos ter que fazer uma coleta, né, da medula para fazer os exames, para ter certeza e descartar todas as possibilidades, porque a gente tem que seguir um protocolo. Daí eu fui lá, fiz a coleta, né, fiz a punção na medula e daí foram fazer os exames. O resultado estava pronto, mas eu não conseguia ter acesso ao resultado, demorou para sair o resultado. Eu fiz essa coleta em abril e fui pegar o resultado começo de julho, mais ou menos. Quando eu abri esse resultado e vi, eu olhei pro exame e falei assim, não é possível. Será que eu tô certa no que eu tô lendo aqui? Daí a gente marcou a consulta com o hematologista e daí ele deu o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Daí iniciei o tratamento, né, que é via oral. Ele solicitou coleta para ver se meus pais e minha irmã eram compatíveis, né? Caso houvesse a necessidade de um transplante de medula, nenhum deles é compatível comigo. Então, era se apegar totalmente ao tratamento para não ter que passar por um transplante, né? Daí, comecei o tratamento. No início, as minhas plaquetas caíram muito e um cansaço, daí sim começaram os sintomas. Um cansaço absurdo, e daí eu tomei maior cuidado, daí nesse período eu fiquei afastada do trabalho, por causa das minhas plaquetas estarem muito baixas, e como o deslocamento da minha casa até o trabalho é grande, por causa de risco de acidente de trânsito, alguma coisa, com as plaquetas estarem baixas. O próprio perito da prefeitura não quis me liberar até que as plaquetas subissem. E foi o único período que eu precisei ficar afastada realmente. Porque depois disso, graças a Deus, não precisei mais me afastar por esse motivo. Mas nesse momento parece que o chão abre, né? Você não pensa nada de coisas boas, a primeira coisa que você pensa no teu filho, né? Como que vai ser a sequência de tudo isso. Chorei bastante, me desesperei e depois parei, refleti e o que eu preciso mudar na minha vida.
Porque se isso apareceu, é por algum motivo para me fazer refletir. O que eu estou fazendo de errado? Né? Nesse caminho que eu estou seguindo não está certo. Daí, reorganizei minhas ideias, meus objetivos, e daí eu falei que eu iria me curar rapidamente, por causa do meu filho, que ele iria ter a minha companhia por muitos anos da vida dele. E quando eu sou bicho teimoso, né, quando eu enfio uma coisa na cabeça, eu só vou até o final, até eu conseguir. Eu sou dura na queda. Quando eu tenho um objetivo, vou até o fim. Pode dar errado, lógico que pode, mas eu tento de todas as formas para conseguir aquilo que eu quero. E por ele, a gente faz criança, imagina, pequenininho, toquinho, do jeito que era, precisando de todo o meu apoio, o meu colo. Eu queria estar bem por mim e por ele, né? Daí comecei... minha mãe aplica reiki, me mandava reiki todos os dias, fazia minhas orações, que tem o santuário de Shoisat aqui perto da minha casa, que é um lugar de uma tranquilidade, de uma paz absurda. Eu ia toda semana lá, recarregar minhas energias também. E todos os dias, até hoje, quando eu tomo o meu medicamento, eu agradeço. Agradeço pela existência do medicamento, que é recente, né? Deve ter em torno de uns 15 anos esse medicamento. Agradeço pela existência dele, por eu não ter que fazer um transplante de medula, né? Então, graças a ele, eu estou bem hoje, de uma maneira fácil. É só tomar via oral. Agradeço a minha vida sempre e a minha saúde. E também faço tratamento com a homeopatia, né? Então, em questão de 3 meses, depois que eu iniciei meu tratamento, a quantificação caiu muito rápido. Que a médica falava assim, nossa, esse resultado a gente vê com 1 ano de tratamento. E o teu já está em 3 meses. Passou mais um período curto, acho que acabou em 6 meses mais ou menos, e zerou. Não quantificou mais. E desde então eu faço controle todos os anos, porque eu tenho que continuar tomando o medicamento. Nunca mais foi quantificado. Então, é uma vitória. Então, exato. Daniela, desculpa. Então, para ficar bem claro, do teu diagnóstico até agora, quanto tempo se passou? Eu comecei o tratamento em 2017. Então, 6 anos. 6 anos, né? Vai fazer 7 agora em julho. Agora, desculpa aproveitar já o gancho. Eu sei que a Ali talvez vai falar alguma coisa muito parecida com o que eu vou trazer agora. Então você fala primeiro. É incrível escutar a tua história e agora nesse ciclo que você acabou de contar, o que você decretou, né? Teve uma fala que você fez, assim, que você falou, eu disse que eu ia me curar. Né? Se você decretou isso pelo seu filho, que eu queria estar bem pelo meu filho. Então, a partir do momento que você fala, sente, visualiza, você decreta, né? A gente fala muito isso na hipnose, que não só a nossa mente, a nossa consciência, né, o nosso subconsciente também, mas quando a gente fala, a gente decreta e o universo recebe isso como uma flecha, dizendo, tenho que fazer isso. Então, o que você traz aqui é uma mensagem clara de que as leis do universo sim existem e que sim, elas fazem o seu papel. Então, quanto que isso é, assim, espetacular ouvir isso e mostrar que é essa
o nosso objetivo, meu e da Alessandra, é mostrar para as pessoas que estão nos vendo, que estão, né, escutando a sua história, que é possível, sim, a gente decretar coisas e que essas coisas realmente aconteçam e que o universo faça o papel dele também. Agora, é claro que esse decreto ele não é da boca para fora, né? Ele vem junto com o sentimento, ele vem junto com uma emoção, ele vem junto com a energia que é necessária para que aquilo acontecesse. Veja que em 3 meses, né, como você falou, não só, claro, o medicamento tem sim o seu papel, né? Ele tem sim o seu efeito, e é importante a gente falar que a neurociência está junto com a epigenética, que está junto com todas as leis, né, herméticas do universo, mas que sim, nesse momento que você decreta, isso sim fez toda a diferença para o teu tratamento, né, para a tua cura, né, a evolução que você teve na tua saúde. Muito interessante que você traz. Vai lá, Ali. Não, eu queria falar, você tinha razão, mais ou menos isso, mas vou acrescentar dizendo que para quem está assistindo, independente da religião que segue, ou se não segue, mesmo sendo um ateu, e for dotado de autoconfiança, e uma situação análoga a essa de Daniele, chegar e falar, eu vou me curar, eu vou chegar lá, eu vou conseguir aquele emprego, isso quer dizer fé. A fé nada mais é que o positivismo, a autoconfiança, de já estar agradecendo naquilo que você ainda nem chegou, você já está agradecendo, porque você tem certeza que você vai chegar lá. E tendo esse tipo de atitude, o resultado é só esse que a Daniele obteve, né? Porque ela acreditou, ela tinha tudo para se jogar. A segunda vez que ela tem que enfrentar uma situação assim tão próxima, né? Então ela tinha todos os motivos para se jogar no chão, espernear e etc. E ela fez completamente o contrário. Ela teve o objetivo, ela teve um foco, nesse caso ela focou no filho dela, né, como se fosse aquele alvo da flecha que você tem no meio, você tem que focar ali. Nesse caso ela utilizou o filho. E nós sabemos que dentro da medicina existem pesquisas, a Daniela deve saber melhor do que eu, para comprovar a eficácia de medicamentos, e tem o grupo que pega o medicamento e o grupo que pega o açúcar, né, o placebo. E às vezes quem pega o placebo tendo a patologia consegue se curar, está melhor, porque acredita que está pegando o remédio, né? Então o lado psicológico, obviamente você não vai trabalhar só com meditação, só com orações, mas é muito importante e tem que caminhar lado a lado da medicina tradicional, porque senão a estrada é mais tortuosa, né? Mais difícil para a gente caminhar. E essa tua história, não só do que está acontecendo com você agora, mas toda a tua trajetória sempre de confiar, desde quando você estava com 14 anos, que você queria sair de Paranaguá, aquela já era uma demonstração daquilo que você tinha capacidade de fazer na sua vida, né? E, Dani, eu queria te perguntar, que você falou no início dessa segunda fase da sua vida, quando você descobriu a doença, que você disse que talvez tivessem coisas que você tinha que mudar na sua vida. Eu queria perguntar se você identificou, não precisa você falar quais eram, mas eu queria saber se você as identificou e se você conseguiu mudar nesses anos que você está ainda em cura, né? Em controle da doença. Sim, eu sou super Caxias com o meu trabalho. A Ana sabe muito bem disso, mas eu era muito pior, né? Então, agora eu me policio muito mais, coloco limites, assim, sabe? Eu não sou profissional 100% do meu dia. Eu sou profissional na hora que eu estou no meu horário de trabalho, né? Então, eu tenho, além do meu horário de trabalho, que eu tenho uma vida, né, por trás, e eu priorizo muito isso agora. Maravilha. É por aí. É isso. Então,
aprendendo, né? A gente vai aprendendo com isso também. Sim, na marra a gente aprende. Não, e até porque os workaholic, né, que fala aí, as pessoas que vivem para o trabalho, talvez neste momento não estão sentindo nada fisicamente, mas podem daqui a pouco desencadear, né, processos aí de doença mesmo física, né? Talvez aquela dor de cabeça que a pessoa tenha sempre, talvez aquela insônia, aquele sono, né, prejudicado, ou então sempre comendo rápido, sempre pensando já amanhã tem que fazer tal coisa, ainda tem que, né, organizar e tal, e nunca está aqui no presente e aqui agora, né? E aí isso vai sim trazendo implicação mesmo, né, na saúde física, psíquica, emocional, dos relacionamentos. Então isso vai prejudicando de uma certa forma não só a pessoa, mas como o entorno dela, porque o filho sente, o marido sente, as pessoas em volta, a família sente também, né? Então, acho que o que você traz é importante para a gente também repensar, né? Como será que está a minha vida hoje, né? A minha vida no meu trabalho? Será que eu estou dando mais importância só para o trabalho e não estou olhando para mim, para o meu entorno? Isso eu acho que é válido também da gente refletir. Exato. Buda ensinou nas suas escrituras que existe uma coisa chamada o caminho do meio, que não é nem para mais e nem para menos. Você tem que encontrar o equilíbrio em todas as coisas. No momento que dentro da sua vida você encontra o equilíbrio em todas as coisas, a sua vida vai toda em equilíbrio. E é exatamente isso, porque a Ana partiu o discurso falando de principalmente males físicos. Mas você imagina, por exemplo, um pai que é um homem de negócios que trabalha dia e noite, o horário termina às 18, ele está até às 21, porque tem que fazer reunião, tem que fazer etc. E aí, quando ele chega em casa, os filhos estão já dormindo, não convivem com esse pai. E quando chega no final de semana, é sempre nervoso, não tem tempo, quer ficar na paz dele. E são crianças que depois vão crescer e vão ter dificuldades emocionais com seus companheiros, com seus colegas de trabalho. E quantas pessoas a Ana recebe na hipnose, ou eu recebo quando querem uma consulta de cartas, porque não encontro caminho, e no final acaba sendo mais uma questão de psicologia, porque é uma carência afetiva que você, olhando para trás, você vê que é isso, que é de base, porque pode parecer corriqueiro, estúpido, mas as festinhas do colégio dos nossos filhos, que davam aquelas coisinhas deles feita toda amassadinha, toda com aqueles desenhos, todo feito de uma certa maneira, para eles é muito importante. E aí Sim. Você vai ver mulher, né, que é mãe e trabalha fora, às vezes não tem dentro do trabalho respeito e opção. Hoje eu não vou sair mais cedo porque eu tenho que ir ver meu filho que vai fazer o teatrinho da escola. E é difícil. Então, quando é uma vez, você explica para o menino e ele vai entender, mas quando é sempre, aí você tem que acender uma lâmpada que tem alguma coisa que não está certo. Você tem que dar prioridade, encontrar o equilíbrio. Porque então, depois a pessoa que está envolvida junto com você vai carregar isso para a vida inteira. E é bem nesse ponto aí que eu já fiz várias escolhas em respeito ao meu tempo de trabalho, que ainda bem eu trabalho 6 horas, então eu tenho um tempo para administrar, para conseguir conciliar as atividades do meu filho também. E hoje, nesse momento que ele é pequeno ainda, ele só tem 8 anos, eu já neguei, né, a Ana sabe disso, outras oportunidades de novos desafios profissionais por estar presente na vida dele, que eu sei que nesse momento da vida dele, a minha presença vai ser muito mais importante do que qualquer degrau avançado na minha vida profissional.
Quando ele estiver maior, mais independente, formado, emocionalmente falando, né? Que tiver sua independência, eu ainda vou ter tempo de me dedicar a novos desafios profissionais. Então, nesse momento, enquanto ele for pequeno e depender de mim, a minha escolha é sempre ele em primeiro lugar. E a minha saúde também, né? Que a gente sabe que quanto mais a gente trabalha, mais demanda da gente, né? Menos tempo a gente tem para o nosso autocuidado. Então, nesse momento da minha vida, o foco é meu cuidado e o cuidado com a minha família. Exato. É isso aí. E a gente aprendendo. Exato. Só mais uma perguntinha para a Dani, pegando a sardinha para o meu lado, porque eu escuto muito de pessoas que me procuram em relação ao reiki, que eu também faço, sou meu mestre reikiana, e eles não acreditam e não entendem do fato que a prática pode ser feita à distância. Sim. Nós explicamos que existem os símbolos, que existe uma técnica, que existe um modo, que não precisa nem que a pessoa acredite, o importante é que a canalização que se faz. E eu queria só 2 palavrinhas de você, saber se você sentia a diferença diretamente quando sabia que a sua mãe fazia a prática na sua intenção, e qual foi a sua experiência em relação a isso? Então, a minha mãe, ela sempre, né? Sempre ela manda, ela pergunta primeiro se a gente quer, e para a gente ficar receptivo para quando ela estiver enviando, né? E dá uma tranquilidade. Muitas vezes eu até chego a dormir de tanto relaxamento e bons sentimentos que a gente recebe no momento do envio. Sim. Então, que é pura energia, né, Dani? Pura energia. Sim. E até eu aproveito para falar, eu estou com uma situação aqui, falando de trabalho, de uma colega que trabalhava muito, talvez mais ou menos igual a você, e ela está numa situação muito, muito delicada, sempre com uma doença tumoral, e eu comecei a mandar para ela o reiki, né? E ela estava muito nervosa, ela tinha muito medo, porque ela paga a prestação de casa, ela é sozinha, tem uma filha que vai para a faculdade, paga a faculdade. Então, ela passou por cima da questão dela clínica, pensando do como vai ser depois, como é que vai fazer para pagar tudo, não? Todas as coisas que todos nós temos compromissos, né? E daí eu comecei a mandar para ela à distância o reiki, primeiro de tudo, para fazer ela se tranquilizar um pouquinho. E a partir como eu vi que ela melhorou, e ela não acreditava, mas ela disse que no horário que eu mandava ela se sentia em um certo modo, eu resolvi, um modo espontâneo, a partir desse sábado, todo sábado, meio-dia, eu vou fazer uma sessão gratuita de reiki para as pessoas que querem ter uma melhora na parte da saúde. Então, todas as pessoas que estão com uma enfermidade, de mandar um nome, quantas pessoas quiserem, ou alguém que manda para alguém da família. E todo sábado, meio-dia, horário de Brasília, eu vou fazer uma sessão para essas pessoas, para tentar ajudar nesse sentido. Tá? Queria só aproveitar para dar esse recado. Que top! Muito bom! E acho que é bem por aí mesmo, Alessandra. A gente desculpa, totalmente gratuito, sem questão de nada. É só a minha contribuição para ajudar as pessoas. Legal. E a gente também depois tem que deixar isso lá no nosso Instagram, no nosso canal, isso bem destacado, né? Dani, aproveitando, já que a gente está falando aqui agora, né, das possibilidades que as práticas integrativas também podem trazer de benefício para a nossa vida, e não só na questão da doença, né,
mas de várias outras questões, né? Para melhorar foco, concentração, né? Para a gente poder ter disciplina para fazer mais coisas, disposição, ter mais motivação, alegria. Eu queria ouvir um pouquinho de você, e sei que você também é mestre reikiana, né? Você falou que recebe da mãe, mas que Sim. Você também se rendeu, né, às práticas integrativas. Queria, assim, ouvir um pouquinho de você. Como que você acha, claro, não só, né, nessa questão da cura da alma, né, mas como que você percebe ainda as práticas integrativas no Brasil? Uma coisa muito assim, o que a Dani acha sobre isso? Eu acho que ainda precisa ser muito difundido os resultados do trabalho, porque as pessoas não acreditam, né? Quando a gente fala em terapias integrativas, a gente tem que entender que ninguém está tirando o tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso é fundamental no tratamento e no objetivo da cura da doença, mas que a gente pode sim ajudar na cura, deixar o processo da doença mais leve, né? Dando força e traçando objetivos, leveza, energia, né? Para a gente conseguir lutar, levar uma vida mais amena, né? Para a gente conseguir se restabelecer com mais leveza de uma forma geral, assim, né? Então, as pessoas deviam... Tem muitas práticas integrativas no SUS, né, que muitos profissionais desenvolvem, mas ainda assim são poucos, né? Devia ter mais recursos gratuitos para as pessoas terem esse acesso. E também os serviços, quando as pessoas falam, deveriam tentar para sentir como ele resulta. Porque tratamento, eu sempre falo, tanto para comprar medicamento, quanto para comprar uma terapia, não importa qual seja, a gente faz sempre as nossas escolhas. Uma sessão que vai te fazer bem, que vai te deixar mais tranquila, é quase a mesma coisa de você comprar besteira no mercado. Exato. Né? Então, assim, são escolhas que você faz para a tua vida. O que vai te levar, o que vai te trazer mais benefícios, né? Aquilo que você está comprando por um prazer momentâneo ou um bem que vai te fazer para o resto da sua vida, né? Então, sempre são escolhas, né? Da sua própria vida. A gente tem ainda vários estigmas envolvendo, né, as terapias integrativas. As pessoas misturam as coisas, como a Alessandra há pouco falou, né, que às vezes a pessoa acha que tem a ver com uma religião, tem a ver com alguma seita, e que não tem nada disso, né? Tem vários estudos já comprovando todas as eficácias aí das terapias. O que acontece ainda é que a gente também, e aí nós estamos falando aqui do Brasil, né? A gente ainda não tem um fortalecimento dos gestores, né? Um apoio dos gestores para que fomente ainda mais as práticas nos serviços de saúde. Até porque, como você falou, a gente tem ainda vários desafios enquanto Brasil, que são as estruturas físicas, o material, recursos humanos, né? Então, mas o que também a gente não pode é ficar nesse chororô só achando que a gente tem só desafio, fragilidade, sendo que a gente tem aí um leque de opções que podem sim ajudar mais pessoas e que pode trazer aí muitos benefícios, né? E falando do Reiki, o Reiki é um deles, né? Benefícios que você pode fazer à distância, presencialmente, enfim, né? De várias formas também. E o Reiki, né? Muitas pessoas acabam confundindo com prática religiosa realmente, porque a gente sabe, né, que são um movimento da posição das mãos e de transmissão de energia,
né? Então, é a energia que está sendo transmitida e não tem nada a ver com questão religiosa. Não importa a crença da pessoa, né? No momento da aplicação do reiki. E muitas pessoas não se permitem a receber o reiki porque acha que é uma prática religiosa, e não é. Isso é muito comum. E lembrando que essa energia é a energia que todos nós temos, que vai variar de pessoa a pessoa, dependendo do momento da vida, não é? Eu faço exemplo, no momento em que você está mais depressiva, que você está com problema, obviamente a tua energia está mais baixa. Então você vai receber de alguém que naquele momento está com a energia mais alta, para tentar equilibrar aquilo que está faltando em você. Mas a energia todos nós temos, e todos nós somos capazes de fazer. Isso é só aprender. É só ter vontade de aprender. E não é absolutamente ligado a nenhuma prática religiosa, e não deve ser absolutamente uma exclusividade no caso de uma patologia já instalada. É uma terapia auxiliar, importante terapia auxiliar, assim como outras terapias integrativas. Exato. Não, e foi bacana você falando da energia que todos temos. Eu gosto sempre de brincar assim, para quem não acredita, né? Como que o celular funciona, né? Como que a pessoa capta o Wi-Fi no celular? Quer dizer, a energia, ela está em tudo, né, gente? A pessoa não acredita. Como que chega um sinal de internet para a gente? Você não vê o sinal do Wi-Fi, mas ele está ali, não é? Exatamente. E a energia está em tudo. É a mesma coisa. Você pegar uma folha, cortar perpendicularmente essa folha e colocar no microscópio, você vai ver os feixes de energia que passam. Não Exatamente. Então, para quem não acredita na história da energia, não acredita, não consegue perceber como foi a evolução, né, da Terra, né, a evolução do mundo. É quase que impossível, né, ter uma evolução sem energia. Mas isso é interessante porque também acho que o propósito nosso não é fazer que a pessoa acredite, a pessoa que não acredita acreditar. Eu acho que ainda mais o nosso propósito é fortalecer para quem acredita. Ana, o objetivo não é forçar a acreditar, mas é convidar a pessoa a entender e saber da existência. Exatamente. E experimentar também, né? A sabedoria caminha junto com a curiosidade. Tudo aquilo que para a gente que não se conhece, não é? É uma coisa, mas isso funciona? Você pensa que há 15 anos, 20 anos atrás, 25 talvez, era a febre da novidade, era um CD para escutar as músicas no CD. Hoje em dia, não se usa mais, não é? Parecia uma coisa incrível. Exatamente. Então, pode ser que é uma novidade, uma coisa que você não conhece, mas aí você vai ver países como a Índia, como a China, países orientais que utilizam essa prática. A medicina chinesa, a tradicional chinesa é incrível. Eu tenho em casa, meu filho foi curado depois que eu girei tudo que é médico com a medicina tradicional chinesa, que descobriram qual era o problema alérgico que ele tinha. E então você tem que estar aberto às novidades. É como se é uma pessoa estrangeira que você olha vestido todo colorido, com um chapéu estranho, você fica, opa, esse quem é? Mas aí você vai ver a cultura, o que ele come, como é que ele fala, e daí abre um mundo inteiro, né? Então, esse é o conhecimento, é curiosidade, então não dá passos para trás, né? Você fica no seu lugar e seja receptivo a essas coisas novas. Isso aí. E Dani, para a gente ir quase fechando aqui, a gente quer ainda escutar de você quem foi a tua inspiração para que você se mantenha aí no equilíbrio que você está agora. Quem foi ou quem são as pessoas que são a inspiração aí para você?
De repente, uma ou duas, ou mais pessoas, ou enfim, conta pra gente. Que pode ser um personagem público, pode ser um paciente que estava junto, não sei, no período com seu marido, que você passou por isso, que você teve como exemplo. Não sei, conta pra gente se teve alguma coisa que você se inspirou, que você ajudou a você a superar esse período. A minha grande inspiração e motivação sempre foi meu filho, né? Então, e eu sempre também fui muito determinada. Eu não gosto de vitimismo, coitadinha, e ficar me fragilizando por qualquer coisa que seja. Então, se eu não tivesse falado sobre a minha doença, nunca ninguém iria saber, porque eu não deixei de fazer minhas coisas por causa da minha doença, né? Então, vitimismo não existe comigo. Eu paro, reflito, posso até desabar no início, mas qualquer obstáculo, eu paro, reflito, traço as minhas metas, com prazos, inclusive, e luto atrás dela. A posição do vitimista é muito cômoda, porque você pode utilizar, não vou trabalhar porque eu estou doente, eu não vou limpar a casa porque eu não estou doente, eu não vou fazer isso porque eu não estou doente. Então é uma posição cômoda que traz a sensação de piedade nas outras pessoas. Mas o outro lado da moeda é que você está dando essa mensagem para o universo, para você mesmo. Então, se você já é coitadinha, se você diz, eu sou coitadinha, coitada de mim, você vai ficar mais ainda. Porque você está... A minha mãe... Fala, né? A minha mãe sempre fala, reclamar, que a gente nunca deve reclamar, que reclamar é clamar duas vezes. Duas vezes. Exato. Então, a gente sempre se policia, né, em não reclamar. Sempre tentar ver uma outra alternativa que seja para fortalecer a gente e não piorar a situação do jeito que já tá, né? Se ela tá ali, o que a gente pode fazer para melhorar ela? E não ficar patinando no problema. Exatamente, porque pegando sempre o teu discurso, Dani, pontualizar que nós vivemos assim num estilo de vida em que você não tem tempo praticamente para nada. Você entra naquele estilo capitalista que tem que trabalhar e o trânsito, você leva 1 hora para chegar no trânsito, aí você chega em casa, come de qualquer jeito. Então você não tem tempo para curtir um silêncio, porque você chega em casa, a maioria das pessoas, eu falo sempre aquelas que estão concentradas no chakra base. O que é o chakra base? Você come, dorme, trabalha, vê novela. Come, dorme, trabalha, vê novela. E o dia vai passando assim. Então você não se conhece, você não faz nada que alimente a sua alma. Então, se você chega em casa e teu objetivo é sextou, eu odeio esse sextou. Odeio quando vejo sextou. Chegou, graças a Deus, hoje é segunda-feira que eu tenho meu trabalho, que eu estou com saúde, vou trabalhar. Chegou na sexta-feira, o que vocês vão fazer? Churrasco, cerveja, não que churrasco, cerveja seja uma coisa ruim, mas você tem que tirar um tempo para se conhecer, porque quando se fala em meditação, não é que você tem que estar sentada assim, é você, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou querer da minha semana? O que eu fiz de bom nessa semana? O que eu não consegui? Porque se você entra num ritmo de tá ali, a 10 por 10, sempre a 100 por hora, você não programa nada, você não tem um objetivo e nem avalia aquilo que você fez. E aí acontece quando chega de uma hora para outra e acontece todos os problemas que todos nós temos e não sabe como enfrentar. Então, como você, no seu caso, desde quando você começou a contar a sua história, você é muito determinada e organizada, eu acredito que esse fato da sua determinação, da sua organização, do seu concentrar naquilo que você quer, te ajudou muito para enfrentar esses 2 momentos que você passou complicado na sua vida.
Com certeza. Dani, aproveita agora para você deixar aí um conselho, uma dica para aquela pessoa que está aqui assistindo a gente que ainda está assim triste, desmotivado, ou que está passando por um problema difícil, né? Esteja passando por um problema de saúde complicado, difícil, esse processo complexo, até mesmo, né, com câncer ou com outra doença que tenha aí um tratamento mais longo. Qual que seria a tua mensagem? O que você deixaria aqui? Eu acho que a gente tem que parar e, sem interferência de ninguém, e pôr numa balança tudo que te faz bem e tudo que não te faz bem. E quais são os seus objetivos de vida? Todo mundo tem um objetivo de vida. Se não tiver, tem que ter um, né? Que ninguém vive sem objetivo. E o que eu posso melhorar naquilo que, né, não está te fazendo bem? E para levar sempre, né, para o caminho para te fortalecer. Não importa o que você esteja passando, a tua mente é mais poderosa. Você tem que dar metas para ela, que eu vou conseguir. Não importa se é um passo pequenininho por dia de formiguinha, mas é uma vitória todos os dias, né? Desanimar de forma alguma. Pode ter um momento de choro, de desespero, mas enxuga as lágrimas, arregaça aí as mangas e vamos embora, vamos lutar. Desistir não, jamais, né? Sempre seguir em frente, né? Que lá no final sempre tem uma coisa boa nos esperando. Aí eu vou pedir licença à Ana Paula e à Dani, e eu também vou dar o meu conselho, porque eu passei pela mais ou menos a mesma problemática que a Dani, estou ainda no período de remissão. Estou esperando esse dia 22 de junho para comprar minha tortinha, botar o número 5 e acabou. Acabou não, passou o período pior. E isso que a Dani falou, eu assino embaixo. Na nossa família, nós temos muitos casos de oncológicos. E sempre foi uma coisa que me assustou muito, porque nós acompanhamos o sofrimento de muitas pessoas queridas da nossa família. Em particular, uma pessoa me deixou muito traumatizada. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. E eu, dentro da minha profissão, eu fiz tanta coisa, eu passei em todos os setores, eu fiz coisas que eu acho que eu posso escrever um livro de toda coisa que eu fiz. O único setor que eu sempre me recusei de trabalhar é o setor oncológico, porque emocionalmente eu não consigo. E quando para mim chegou o diagnóstico, eu fiz a mesma coisa que você fez, eu parei por quê? E quando eu recebi uma questão do destino, que não existe, eu estava em companhia de 2 amigos, que são grandes amigos, meu irmão querido Rodrigo, e eram anos que ele estava programando para vir aqui comigo, e nós estávamos felizes, contentes, fazendo um passeio em Florença, e me ligaram do hospital, vem para cá. E ele foi comigo, e depois chegou o meu companheiro lá também. Então, eu peguei essa coisa, o fato de eu estar com pessoas queridas, em uma situação de festa, em uma situação tranquila, eu peguei aquilo como ponto, falei, vou enfrentar. Mas, depois disso, o fato de eu estar aqui hoje, falando com vocês, nesse projeto, é uma dessas mudanças, porque depois dali eu programei a minha vida toda, e eu passei de uma carga horária de 40 horas por semana, hoje eu trabalho 20 horas por semana. Minha vida mudou completamente, eu tenho mais tempo para mim que eu trabalho, e porque não vale a pena você... a vida é muito preciosa para você correr atrás só da parte econômica ou do ego, porque a volta, às vezes, a questão do trabalho não é só econômica, mas é também muito do ego.
eu fui chamada para aquele cargo, eu sou a pessoa importante, sem mim aquilo não anda. E talvez eu pecasse um pouco nessa questão aqui. E eu larguei tudo. Mudei da água para o vinho, redimensionei a minha vida. E, obviamente, trabalhando 40 horas, você tem uma entrada, trabalhando 20, você tem outra, mas a gente redimensiona a minha vida. E, por incrível que pareça, a minha vida está muito melhor do que antes, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, para terminar, porque acabei pegando o teu espaço, você tem que parar de pensar como é que vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir. O importante é você ter a certeza do que você quer. Depois as coisas fluem tranquilamente. É verdade. Tendo a nossa força de vontade, né? E tendo pessoas que te amam junto, e sempre é sucesso, né? Você sempre vai para frente, nunca recua. Eu não sei se aconteceu com você, mas essa questão me serviu muito bem para saber quem tinha que ficar na minha vida. Não que eu tivesse descartado as pessoas se retiraram sozinhas. Então ficou só... a gente aprende, né, a valorizar quem realmente deve ficar do seu lado. Porque a gente percebe que tem pessoas que se fazem de queridas para estar ao seu lado, né? Exato. Então, mas você não é obrigado a estar com essa pessoa. Você, né, é educado, você trata bem, mas também aquela pessoa não te soma nada. Então, ela só vai estar ali por convivência, mas não de coração. Exato. É assim. E quando está tudo bem, as pessoas estão ali com você mal ou bem. Quando começa a fase ruim, elas se retiram sozinhas. E aí, somos nós que depois, quando a roda gira, a famosa roda que nós falamos gira, volta de novo, que você está lá por cima, de aceitar ou não essas pessoas de volta na vida, nas nossas vidas. E aí, como nós aprendemos, você não despreza, não dá o mesmo espaço e permite que outras pessoas entrem na sua vida. O movimento. É bem assim mesmo. O movimento acontece. Então, agora sim, para a gente já finalizar, Dani, você quer deixar alguma dica de livro, filme, série, que possa aí também trazer algum aprendizado, ou simplesmente alguma poesia, algum texto que você acha que pode compartilhar com a gente? Um específico, assim, eu não tenho, mas eu sempre pratico, assim, na minha vida. Estar com pessoas alegres, que não fiquem se vitimizando, que fiquem só se lamentando. Músicas alegres, não depressivas, que fiquem, né, baixando tua energia. Filmes alegres, para cima, nada de terror, de drama, que vão ficar te relembrando situações que não vão te favorecer nada. Então, cores, né? Hoje eu tô de preto, mas foi por acaso, mas eu tenho evitado usar preto, sempre cor, para alegria mesmo, se manter numa energia de vibração boa. E pessoas que não te fazem bem devem ficar longe de você, né? Não precisa conviver com pessoas que você não gosta. Priorizar pessoas que você gosta e que gostem de você, porque ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Exatamente. Então tá, é isso aí. Queria te agradecer muito. Foi um prazer te conhecer. Queria te desejar tudo de bom, muita saúde, muitas felicidades com seu filho, com seu marido, e que o seu exemplo possa servir para outras pessoas que estão passando por esse momento, que não é fácil, não é fácil, é difícil, mas
com essas dicas, nós estamos aqui tentando, se esse recado chegar para uma pessoa, a gente já está feliz. É isso que eu sempre falo, quando eu e Ana falamos sempre. Basta uma pessoa. E você está contribuindo para isso, eu queria te agradecer e que você seja muito, muito feliz e muita saúde, principalmente, tá bom? Muito obrigada. De nada. E com esse agradecimento da Alessandra também se estende o meu. E você aí que está nos vendo, que tem alguma história inspiradora como a da Daniele, a gente te convida a escrever aqui nos comentários ou então mandar um e-mail para o Mentalize Cia, que é Mentalize Companhia, mas se escreve Mentalize com Z, e Cia, CIA, @gmail.com.br, para que a gente possa então também contar mais uma história inspiradora, como foi aqui, essa história maravilhosa de cura, de ressignificação, de motivação e muito amor. E assim a gente vai se despedindo então. Até mais, pessoal. Tchau, obrigada. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e ajudar o YouTube a nos recomendar para você. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem busca transformação em suas vidas. Se permita realizar seus sonhos.